alegria muito grande estar com vocês, estar com o trabalho dessa casa, e principalmente para esse tema tão importante para nós, nesse tempo atual, no qual hoje estamos vivenciando. Quem anda acompanhando, inclusive, no decorrer das semanas, temos tido algumas informações, infelizmente, não muito agradáveis, né? Principalmente na questão com a criança, com a questão dos feminicídios. E isso tem, de uma certa forma, tem muito a ver com a proposta que foi trazida hoje desse tema, na questão da renovação da familiar, do porquê que isso também está ocorrendo com o nosso planeta. Será que quando Deus criou esse planeta, o objetivo seria de estarmos tão rebelados, tão em desequilíbrios, no qual hoje muitos de nós irmãos se encontram? Lógico que sabíamos que a Terra, quando ela teve esse propósito de trazer para cá irmãos que já não estavam acompanhando essa evolução em outros planetas, eles teriam que ir para um local que assim pudessem ter a oportunidade de evoluir, porque esse é o papel do nosso Pai. É o papel de jamais desamparar nenhum da sua criação, nenhum dos seus filhos. Mas, infelizmente, estamos ainda dentro dos processos onde muitos dos nossos irmãos, eles acabam trazendo para si muito comprometimento espiritual, né? E acaba também levando para si desvios que dificultam essa renovação de espírito, né? Ou renovação do seu próprio espírito, somente corrigindo. Quando a gente fala na questão de renovação, a gente sempre fala que para se renovar um espírito, nós temos uma necessidade ou um mecanismo para que isso ocorra. E o mecanismo no qual Deus, na sua benevolência, nos forneceu foi o mecanismo da reencarnação. Mas para que isso pudesse acontecer, essa reencarnação, era necessário a junção de espíritos, de irmãos que ali iriam se auxiliarem mutuamente para que todos pudessem juntos seguirem rumo ao propósito, que seria ao planeta de regeneração. Então, quando a gente pensa na questão de regenerar, de renovar, o objetivo é esse, é de nos melhorarmos e chegarmos à nossa própria ascensão. Só que tem algo também que entra dentro desse processo que, para nós, mesmo sendo espíritas, ainda também é muito difícil. Digo no sentido do processo de melhoramento na espiritualidade, no desencarne. Por mais que a gente vivencie, mais que a gente conheça todos os mecanismos, mas quem aqui que ainda não tem, né? Será que nós estamos devidamente seguindo as leis divinas? Seguimos os propósitos daquilo no qual a gente tanto lê? Será que verdadeiramente nós praticamos o ato do amor, da caridade, da indulgência? Então, são reflexões que são muito pertinentes muitas vezes, que são, acredito eu, necessárias que nós
poderíamos fazer no decorrer do dia, porque renovar é isso também. Mesmo que hoje eu me decline, porque somos ainda espíritos imperfeitos, buscando a espíritos para serem perfeitos, espíritos puros, né? Então, muitas vezes, eu sempre digo que a gente vive nessa reencarnação, ou nas outras, as que assim quiserem colocar, como se nós estivéssemos em uma montanha-russa. Às vezes nós estamos muito mais contritos, muito mais conectados espiritualmente, porém outras vezes estamos muito mais em declínios. Por quê? Porque a gente vem de múltiplas existências. Temos ainda dentro de nós, temos a luz, mas também convivemos com as nossas próprias sombras. Por isso que o Espiritismo ele fala muito na questão da reformulação moral. Por quê? Porque uma luta, tem até uma própria passagem que foi falada até no próprio livro, no filme de Divaldo, que a luta nunca é contra o outro, né? Na verdade, a Joana de Ângeles ela fala, eu acho até bem pertinente até colocar aqui, na verdade a luta é sempre com nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente começa a lidar com o outro, dentro do seio familiar, que é o que aqui hoje está se trazendo, mas quando a luta também tem na questão do trabalho, desde o trabalho de uma casa espírita, porque são vários espíritos que estão ali lutando pelas suas inclinações, com as suas dificuldades. É uma luta muito grande, porque cada um quer seguir muitas vezes a sua opinião, a sua vontade. E aí o que a gente precisa compreender é que aqui na casa espírita, ou qualquer casa espírita, o que a gente precisa compreender é que todos estamos em uma rota na qual devemos seguir. E essa rota, quando o Allan Kardec chegou e trouxe para nós toda essa leitura, esses livros, esse Pentateuco, também ele nos mostrou o direcionamento, porque ele sabia que, sendo nós espíritos imperfeitos, poderíamos querer colocar muito de nós dentro de um trabalho espírita. Tanto que, se você for ver um modelo nas casas, nós não podemos fugir, né, vamos dizer assim, de um padrão do qual foi criado, de como deve ser um atendimento, uma mesa mediúnica, uma água fluidificada. Por quê? Porque a gente poderia deixar que muita coisa de nós, espíritos imperfeitos, acabasse meio que atrapalhando. Isso é fácil? Não é. É difícil. Como eu disse, somos espíritos que ainda têm a imperfeição muito intrínseca em nós, né? E aí, às vezes, esse trabalho acaba meio que dificultando, e aí precisa quem está mais na frente, às vezes, tomar determinados posicionamentos que eu sei que não é fácil, porque aquele irmão, às vezes, meio que também se melindra, mas aí precisa-se o quê? Se centrar e dizer, não. Aqui quem está na frente, ou quem está dentro de uma coordenação da mediúnica, ou de um passe, a gente precisa seguir aquilo que Allan Kardec deixou para nós, o que o Evangelho do Cristo nos pede, né? E essa dinâmica também, ela se estende também no trabalho e necessariamente dentro do tema que se foi proposto, dentro da família. E voltando na questão da dificuldade da gente pensar no sentido da morte, que nós temos isso muito ainda, hoje eu tenho trabalhado muito, porque apesar de eu chegar a trazer as minhas reflexões, eu tinha uma dificuldade, por incrível que pareça, de entender muito essa questão de como seria, né? Acredito que ninguém quer ir para um lugar ruim, né? Todo mundo busca, se esforça, se movimenta, para que pelo menos já seja breve a nossa passagem por lá, no umbral, que a gente seja logo resgatado. Então precisa ter o esforço.
E aí, falando nesse sentido, que a gente fala de sempre de nascimento, eu posso falar também na questão de como os espíritos que estão lá e que precisam vir para cá. Porque da mesma forma que a gente teme de ir, os que estão lá, que já foram acolhidos, que já têm uma mentalidade e sabem que muitas vezes as suas provas vão ser difíceis, vão ser batalhas íntimas, né? Intensas, eles também têm esse temor também, né? E aí tem um relatozinho que eu vou falar antes de iniciar, que, né, também acaba se englobando dentro desse tema aqui, de um espírito que ele foi ditado em 1957, se eu não me engano, lá na casa de Meimei. Ele é um livro que ele só foi feito baseado através de psicofonia de Chico. E tem um espírito que ele acabou levando a esposa, né, à morte, né? Ele cometeu um ato, um feminicídio. Eu queria trazer também isso, porque a gente está no mês, né, de conscientização. E esse espírito, ele matou a esposa porque ele achava que ela estava traindo, né? E muitas vezes poderia ser algo mesmo da baixa vibração dele, da influência espiritual, que a gente tem bastante. E esse espírito, ele, com o passar do tempo, lógico, ele envelheceu, adoeceu e ele acabou desencarnando. Só que ele não sabia que aquele ato no qual ele tinha cometido ali iria lhe trazer prejuízos. Porque a gente está tão muito mais ligado na matéria, a gente acha, né, principalmente para quem não tem o conhecimento, que a morte, ela encerra tudo e finda, né? E não foi isso que aconteceu. Aos longos dos seus 50 anos, esse espírito, ele viveu em total tormento e sofrimento, remoendo dia a dia aquele ato, aquele fato ali, de ter tido aquela impossibilidade de tirar a vida da esposa, da qual ele tanto amava. E lá na espiritualidade, diferente daqui, ela é tudo muito intenso, né? É tudo muito verdadeiro, não tem como a gente omitir nada. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas ficam extremamente ampliadas. E isso foi causando no decorrer das décadas muito desconforto, a tal ponto que, se passado mais ou menos 50 anos, ele despertou e pediu ajuda ali aos socorristas. E a ajuda veio, né? Veio, pediu para que ele se conscientizasse dos atos na qual ele teve, né? A ação que ele teve, e ele começou ali a ser, na verdade foi feito um trabalho, né, junto com aquela equipe toda socorrista, para aquele espírito ali desencarnado, de educação, de evangelização, para que ele reconhecesse tal ato. Nisso, ele achou que já estava preparado para poder ir de encontro com a mulher na qual ela já tinha reencarnado e ele estava lá na espiritualidade. E nisso ele vai, a espiritualidade, de uma certa forma, a gente tem um livre-arbítrio, tanto aqui quanto lá. Ele vai até a essa mulher. Quando ele vê essa mulher, ela está sentada assim no banquinho e ele vê ela sentada com um bebezinho no colo. Então aquilo para ele ali foi novamente como se ele desestabilizasse ele. Só que ela não estava em desdobramento, né? Quando a gente sai, todos os dias a gente sai, o espírito sai, vai para encontros familiares, vai para estudos. E quando ela chega e vê ele ali em desdobramento, ela se assusta e volta imediatamente para o corpo e ele acompanha. Quando ele acompanha ela, porque nós temos algo chamado sintonia, né? São aquilo que nos cria afinidades, sintonias ou energias de pensamentos.
ele não somente vê a mulher na qual ele cometeu o ato, mas ele vê o filho e vê o atual marido nessa encarnação. Aí novamente vem toda uma sombra, aquela sombra que ali persiste em cada um de nós, e aquele trabalho do qual tinha sido feito de evangelização, enfim, acaba não dando certo. Aí ele já pensa em matar ela, já pensa em matar a criança, já pensa em matar o marido. Foi todo um desajuste, porém, tinha uma equipe espiritual ali, acolheu e levou ele para novamente ele ser doutrinado e evangelizado. Passou-se algum tempo, e através dos estudos e tudo mais, ele compreendeu, ele se arrependeu do ato e ele voltou lá mais preparado e muito mais consciente do ato, né? Porque ele precisava ali ver que aquela mulher na qual ele cometeu aquele ato e aquele homem ali, eles já não tinham mais o porquê dele permanecer naquela sintonia de ódio e nem de mágoa. E aí já tem um elemento no qual ele não tinha ainda desenvolvido o suficiente da primeira visita. Ele já começa a ver aquela família na qual acolheria ele, aqui nesse plano físico, de uma forma muito mais amorosa. Ele viu que aquela família seria uma oportunidade para ele, como espírito, de aprendizado. Porque é isso que a família é. A família, ela é uma escola da alma. É um mecanismo que Deus permite que a gente tenha para que haja esses ajustes, né? Que nós, através dela, vamos aprender a questão do perdão, a desenvolver o amor. E tem uma passagem muito bonita de quando ele já está muito mais consciente e vendo aquela família que ali acolheria ele, e ele fala, que eu trouxe aqui para vocês verem, que é muito bonito. Ele fala assim: Senhor da vida, depois de longa noite, permites que eu volte ao caminho da carne. Não retorno com quem exige, mas com quem suplica uma oportunidade. Porque nós suplicamos quando nós estamos lá, para estarmos aqui. Ali estão aqueles que serão meu pai e minha mãe. Vejo-lhes as lutas, percebo-lhes as imperfeições, que também são as minhas. Nenhum de nós é anjo. Somos aprendizes reunidos pela tua sabedoria. Se outrora falhei no amor, conceda-me agora paciência. Se fugir da responsabilidade, dai-me coragem no silêncio das provas. Se ferir, ajuda-me a curar. Que eu não reclame das limitações do corpo que receberei. Que eu não amaldiçoe as dificuldades do lar que me acolherá. Que eu compreenda, mesmo se lembrar, que eu mesmo pedi a essa escola. Senhor, se o véu do esquecimento cair sobre minha memória, que não se apague em mim a intuição do bem. Que ao olhar nos olhos daqueles que hoje contemplo de longe, eu sinta, ainda que sem saber, porque ali está a minha chance de amar melhor. Sustenta-me na travessia. E quando eu vacilar, recorda-me em silêncio que a vida é recomeço e que ninguém reencarna por acaso. Ninguém reencarna por acaso. Ninguém entra numa família aleatoriamente. E muitas vezes, essa benevolência divina na qual nós temos, ela, através, como ele falou, das intuições, porque a gente tem um véu do esquecimento, os nossos mentores,
A nossa família, na qual hoje temos, mas que estão invisíveis para muitos de nós, se olhando no sentido físico, orgânico, eles estão a todo momento nos dando o impulso necessário. Hoje, para nós estarmos aqui sentados e ouvindo a essa reflexão, pode ter certeza que houve uma movimentação muito grande, desde aqueles familiares, desde os nossos mentores, mas principalmente do nosso Pai, que em nenhum momento ele desampara nenhum de nós. Pelo contrário, ele nos dá força, ele nos intui, como ele próprio disse. Então a família é isso. A família é esse laço que vai ser gerado e fortalecido, tanto aqui nesse processo da matéria, quanto também lá na espiritualidade, né? Que a gente possa aprender a dar valor. Muitas vezes a gente tem parentes difíceis, né? Porque são ajustes, são provas, muitas vezes temos maridos difíceis, filhos difíceis, mas quando a gente vê dentro do contexto que isso é necessário para o nosso crescimento, a gente começa a compreender e a ter um olhar um pouco mais diferenciado. Lógico que não é fácil, é um trabalho diário, é um trabalho contínuo que temos a necessidade, né? Principalmente de aprendizado. Por isso que eu sempre falo em todas as minhas reflexões o tanto que é fundamental que a gente estude, que a gente compreenda o porquê estamos aqui, qual o sentido de estarmos vivenciando essa reencarnação. Muitas vezes as pessoas vêm, eu sempre falo isso, vem na casa, tá com um processo difícil em casa, consigo próprio, a casa, os voluntários do Cristo, faz todo o seu trabalho, mas porém a pessoa ela não faz o seu movimento de mudança. Não estuda, não faz o evangelho no lar, que é de uma suma importância, porque quando a gente faz esse evangelho, a gente começa a se conectar com esses irmãos e amigos espirituais, porque aí vai se aumentar a maior conexão, a intuição, das vezes de nos frear no sentido daquilo que, de atos às vezes impensados, né? Ou de a gente querer revidar muitas vezes a ofensa. Então, quando você começa a estar muito mais conectado com a espiritualidade, você vai modificando ou vai deixando pelo menos essa sombra que é tão muitas vezes pertinente em nós, ela vai sendo trabalhada. Lógico que somos espíritos imperfeitos, né? Esse planeta, quando ele foi criado, ele teve esse objetivo de trazer espíritos imperfeitos, ressalvo alguns espíritos que vêm de uma ordem, de uma qualidade moral maior, que vêm para nos auxiliar, para, né, nos dar direcionamentos, como veio Jesus para trazer o Evangelho, porque ele sabia da necessidade de cada um de nós, que nós tínhamos que ter um modelo, algo para se seguir, porque ainda nós não estávamos e não estamos prontos para seguirmos sozinhos. Então Jesus ele veio, trouxe o Evangelho, temos os nossos amigos e nossos familiares que dá esse amparo espiritual, né? E aí, falando de família, eu queria falar um pouco, um breve, que a gente tem, né? É muita coisa. Como foi essa família, né? Desde as eras mais remotas até o dia atual. Dentro do Espiritismo se fala muito em 3 pilares. Fala da primeira revelação, que seria a época de Moisés, da segunda revelação, que foi quando Jesus veio, e a terceira revelação foi quando Jesus disse, que está em João lá, que seria trazido para nós o Espírito Consolador, que é o Espiritismo, que é onde partiria para algo muito mais profundo, né? Falaria mais da espiritualidade, que é hoje nesse processo na qual nós vivemos. Na primeira relação,
nesse seio familiar que é na época de Moisés, ele vivia ainda num tempo muito patriarcal. Por quê? Porque Moisés, naquela época, quando ele recebeu os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, ele precisava, de uma certa forma, meio que domar, vamos dizer assim, aquela humanidade ali. Por quê? Porque eles estavam ainda, eles eram muito primitivos, né? Tanto que Moisés, ele precisava usar muito da força, né? Tanto ele dizia olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque eles ainda só entendiam dessa forma. Então precisou-se Deus se fazer presente, né, para Moisés, e foi criado ali os 10 mandamentos. Então Moisés, ele foi fazendo ali para aquele povo e mostrando para eles que tinha essa necessidade de criar células familiares, onde existia uma lei que seria essa, a lei dos 10 mandamentos, e essas células familiares, elas tinham que estar sendo repassadas de pai para filho sobre a libertação do Egito, da escravidão. Falava que se você não cumprisse ali aqueles 10 mandamentos, você não seria salvo, teria que seguir a Deus de toda forma. Então Moisés, ele ficava muito limitado, porque eles só entendiam daquela forma, né? E veio Jesus. Quando Jesus ele já veio, que é a segunda revelação, Jesus ele já trouxe uma proposta diferente. Depois de 1500, mais ou menos de quando Moisés veio, está bastante calor. Jesus ele já trouxe essa proposta. Ele fala que ele não veio para multiplicar as leis, ele veio para ampliar, né? Ele quis dizer o quê? Que diferente de Moisés, a família ela não estava muito somente ligada na questão sanguínea. Jesus ele começa a falar de algo muito mais profundo, no qual ainda nós utilizamos hoje, que a família ela é ligada por afinidades espirituais. Ou seja, Jesus ele ampliou essa questão de familiaridade. Não é somente quem nasce dentro de um seio familiar que é o seu irmão. Todos nós somos irmãos, porque somos criação de um único Pai, Deus, que criou tudo nesse imenso universo. Então Jesus ele já trouxe isso para todos nós, né? Já nessa época na qual ele esteve ali, que não precisava ser do mesmo sangue. Tanto que tem uma passagem aqui que fala, Jesus estava reunido falando sobre o Evangelho, pregando o Evangelho, e fala para Jesus que tua mãe e teus irmãos estão ali me procurando. E aí ele responde: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque Jesus ele já queria mostrar para aquele povo ali que irmão, pai, mãe são todos aqueles, que ele deixou bem claro, que fazem a vontade do meu Pai. Que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, ele já abrangeu a família, não mais tão limitada quanto Moisés limitava. E Jesus também, ele passa também a levar, lógico, de uma forma ainda não tão evoluída, né? Porque aquele povo ainda não tinha tanto conhecimento como nós temos hoje. Jesus ele começa a falar em parábolas e tudo mais,
e ele começa a falar muito de um reino no qual nos aguarda, né? Se nós fizermos a vontade. Jesus já começa a falar, já adentrar no assunto da espiritualidade. Tanto que Jesus, quando ele foi crucificado, ele apareceu no Monte Tabor, ali com Elias e João Batista. Ali ele já veio para quebrar paradigmas. Como eu vou colocar para vocês, aquela vinda de Jesus ali na sua ressurreição, ele veio para nos dizer que existe uma espiritualidade. Para que aquele fenômeno acontecesse, provavelmente, com certeza se falando, porque a gente hoje tem entendimento, existiam médiuns de efeitos físicos que estavam ali liberando a melatonina, né? Eles adormeciam e liberavam o ectoplasma para que ali Jesus se fizesse presente. Lógico que hoje nós compreendemos isso porque nós estudamos e temos o conhecimento. Mas para aquele povo naquela época de Jesus, eles não compreendiam e viam aquilo ali ainda como um milagre, né? Mas, se falando hoje para nós, tanto que Jesus dizia que vocês podem fazer até mais do que eu mesmo faço. Por quê? Porque somos fisiologicamente, se falando, igual a Jesus. Não temos a mesma condição moral do que ele. Lógico que não, né? Jesus é um espírito perfeito, que ele veio para uma grande missão. Mas falando de uma forma orgânica, se nós conseguíssemos entender toda essa manipulação, também conseguiríamos fazer aquilo que Jesus assim se fez. Tanto que tem no livro da Gênesis, que eu vou falar para vocês, que é tão importante a gente ler, no capítulo 2, que fala sobre a providência divina. Você poderia conseguir um pedacinho de papel para mim? Eu estou suando, não consigo. Ele fala assim, no capítulo 2, versículo 24, que ocorra assim ou não. O pensamento de Deus quer dizer que ele atua diretamente ou por intermédio de um fluido para a facilidade de nossa inteligência. Representemo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo, que nós somos um todo, são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades de todo, cada átomo desse fluido se pode exprimir-se assim, possuindo o pensamento, quer dizer, os atributos essenciais da divindade. E esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um ser, por ínfimo que se suponha, que dele não esteja de algum modo saturado. Estamos assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma única das nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. E é com essa razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Ou seja, Deus ele está em tudo. Ele entra e sai desse universo. Ele vê os nossos pensamentos.
A gente ainda precisa desmistificar e achar que Deus ainda está dentro daquilo no qual a gente se imagina como ser humano. A gente ainda tem ou cria um estereotipo que Deus é um velhinho sentado no trono, esperando que você cometa uma falha e Ele ali vai lhe punir. Vai ficar bravo porque você dá aquela ação que você fez. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é luz. E é isso que nós estamos buscando. Essa depuração espiritual. Muitas vezes a gente ainda tem uma mania muito grande de olhar para cima e orar, né? Se Deus ele está imbuído em nossos... Se Deus está imbuído em tudo, em nossos pensamentos, a gente só apenas não pode pensar e falar em Deus, com Deus? Precisa a gente estar ali gritando na rua ou fazendo tanta coisa que às vezes as pessoas fazem e falam, né? É a idade. Ou coisa difícil. Então, assim, lógico que a gente entende que esses irmãos, eles ainda vivem em uma condição na qual também eu já vivi. Eu passei por longos processos, né? Dos 13 aos 19, eu fui católica, eu ia ser freira. Tentei 3 vezes ser freira. Imagina. Só que eu morava em Vitória do Espírito Santo, eu não consegui vaga para ser freira. Depois eu fui durante 5 anos protestante. Também me senti um vazio, como se algo dentro de mim tivesse um buraco enorme. Pensava assim comigo, por que tanta coisa, para que tanto, né, grito, coisa, e aquilo ali me incomodava, porque eu acho que eu sou um pouco neurodivergente. Eu não consigo muito ter muita gritaria. E depois, no decorrer do meu tempo, apesar de eu vir de uma família espírita, meu pai tem um centro espírita, tanto meu nome é Andréia, é André Luiz, é Adriano de Anjos, meu pai é Eurípides, tudo da família. Mas eu teimava e não queria seguir esse percurso, porque eu achava, porque a minha mãe incutia que ali era algo que não era bem-vindo, né? Ainda a gente tem essa, né? Ou minha irmã mesmo fala, você é de Satanás. Tá tudo certo também, é o tempo dela, é o processo dela, eu dou até risada, então assim. E aí eu fui tentando me desviar e acabei, quando eu fui ver, aqui está eu, né? Dentro do Espiritismo, me encontrei, consegui compreender, e aquele vazio imenso no qual tinha em mim, nada mais era do que conhecer o verdadeiro sentido do porquê estamos aqui, do que podemos contribuir. E isso foi bom para mim. Não querendo dizer que os outros que estão em outros processos, eles não irão um dia também me encontrar, né? Por quê? Como está dizendo na Gênesis aqui, Deus está em tudo. Nós temos a nossa divindade. Ele está em nossos pensamentos. Por isso que por mais que você tente achando que você vai fazer algo sozinho no seu quarto, às vezes está ali na internet, brigando com alguém, mandando algo ofensivo, mas só está eu e o celular. Será? Você está ofendendo o seu irmão? Não está sendo vigilante? Não. Se Deus está em toda parte, né? Ele é onipresente, né? E onisciente. Então, tudo que nós fazemos, lógico que ela vai ter uma ação, seja ela boa ou ela ruim. Então, falando nisso, quando Jesus ele falou dessa questão que irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, Jesus ele já muda já o conceito da família diante de Moisés. Ele já passa a mostrar que existe um laço, né? Uma conexão que é não somente mais de sangue ou biológico, e sim mais uma questão familiar. E aí a família, quando ela veio, esses espíritos que têm essa necessidade de reencarnação, ela tem esse, né, propósito, que seria o quê?
que seria a reformulação, o aprendizado do perdão. Por quê? Porque é feito através da sintonia. Aqui eu coloquei como uma sintonia moral. Mas será que toda a família ela vem com uma moralidade perfeita? Não. Existem espíritos mais evoluídos que estão dentro do ser familiar, que às vezes têm a responsabilidade de levar um certo conhecimento para os outros ali, mas normalmente a família era meio, né? Como é que fala? Minha tia fala, é uma família. E fora do padrão, que agora esqueci o nome, que ela sempre diz isso. Porque normalmente a família vem para isso mesmo, com esse objetivo, né? De cada um ali levar o seu melhor, as suas lutas íntimas serem melhoradas. E aí Jesus ele passa a falar que a família ela não passa a ser mais algo tão focado, né? Mas ela passa a ser colocada uma forma que o amor ela precisa ser trabalhado, né? Vivido diariamente, o perdão vivido diariamente. Ou seja, ele já passa a mostrar a família como um meio de transformação espiritual, não mais seguindo uma tradição, né? Então ele amplia, ele purifica, ele passa a ensinar o perdão entre os irmãos, a reconciliação e a misericórdia acima da rigidez da lei, diferente da época de Moisés. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, falando da questão da passagem que está em Deuteronômio, que Jesus ele quer firmar isso para todos que estão ali, mesmo muitos ainda não compreendendo, quando ele está sendo ali para ser crucificado, que Maria chora, ele fala para João, né, que ali está a sua mãe, porque ele já começa a trabalhar para aquele povo ali, que as coisas já estavam mais ampliadas, né, que Maria ali já se passava a ser a mãe de todos. A Maria, ela tem um trabalho lindíssimo na espiritualidade. Ela trabalha com os suicídios. E a história de Maria, quem não leu, Maria era um ser quase angélico. Ela não tinha necessidade mais de vir para a Terra. Ela veio da ordem de Sírios. Porque para você trazer um filho na condição na qual Jesus veio, precisaria ter alguém, falando de uma forma orgânica, muito compatível energeticamente para gerar Jesus. E aí quando houve essa reunião, né, dos espíritos superiores, que ali reuniu um dos nossos, né, Jesus, o governador da terra, chamou-se Maria para que ela viesse. Tanto que Maria ela é um pouco diferente das outras mulheres. Maria, ela já, com 12 anos, ela já estudava, ela já participava de templos. Tanto que Maria, vendo todo o processo de Jesus, ela não intervia, ela não queria, hora nenhuma, contestar, porque ela já sabia de todo o propósito que Jesus teria aqui junto conosco. Então, ela não se opôs a nada. Mas isso não foi fácil para ela, né? Ela vê o filho dela ali sendo crucificado, mal compreendido. Hoje, nós não temos a mesma dimensão da dor que Jesus passou. Se alguém não nos valida, a gente às vezes se melindra. O melindre ainda é algo que ainda precisa ser muito trabalhado em nós, né? Às vezes alguém fala alguma coisa que é ao contrário daquilo que a gente espera, aí a gente pensa assim, vixe, que coisa, por que eu fico tão questionado, né? E Maria não, Maria tudo que Jesus fazia, desde os milagres, né, que na verdade não eram milagres, eram fenômenos normais, se falando hoje pelo conhecimento que a gente tem. Então Maria, ela era um espírito extremamente evoluído, como José também era, como esses espíritos que o acompanharam, também esses 12 apóstolos, né?
todos eles vieram numa missão para que ali trouxessem para nós essa reformulação, né, esse meio de caminho para que a gente conseguisse seguir o propósito que esse planeta foi criado, que aí já entra dentro do que a gente estava falando ali, que é o propósito do planeta ser regenerado. Porque o planeta Terra, ele veio com essa função. Utiliza-se da família para essa renovação, né? É o mecanismo. Eu sempre falo que família, esse mecanismo de reconciliação, ela não é um meio de castigo, não é um mecanismo de castigo, pelo contrário, ela é uma providência divina que vai favorecer aqueles espíritos para que assim entendam que precisa perdoar, precisa desenvolver a fé, precisa aprender o que é o amor. Tanto que uma reencarnação nós viemos como pai, outra viemos como filho, né? Sempre estamos mudando, entre aspas, o personagem, para que a gente, né? Mas o espírito sempre vai ser o mesmo. Por quê? Porque o planeta, ele foi criado com essa finalidade, para ser um planeta regenerado. Um planeta onde não mais vai se precisar, inclusive, reencarnar. Só que aí, o que a gente vê muito ainda, são espíritos que estão se desviando do processo, né? Espíritos ainda bastante endurecidos, espíritos que se acham muito mais favoráveis não buscar o conhecimento, tipo, eu estou em casa, eu não cometi nenhum ato, né? Não matei ninguém, eu não ofendo ninguém, eu acredito que eu vou para um bom lugar. Será mesmo? Se a gente precisa de movimento para progredir, se você ficar parado, estagnado, você vai conseguir evoluir? Lógico que não. Porque o meio da evolução precisa-se de movimento. Mesmo que você não cometa nada de ruim dentro do seu... Lógico, vai ter méritos, né? De você não cometer nada, ou às vezes de você controlar seus impulsos. Porque a gente vem de um processo de criação, falando-se no início da Terra, nós viemos de uma forma primitiva, aonde o instinto ainda é muito mais forte em nós. Tanto que se alguém bater no seu rosto, instintivamente o que a gente quer fazer é o quê? É revidar. Você quer paz, né? Por quê? Porque ainda vive esse instinto primitivo em nós. Mas isso não quer dizer que a gente precisa utilizá-lo. Porque a gente tem hoje a capacidade de doutriná-lo. Esse instinto, essa sombra que é tão pertinente em nós. E o planeta, quando as pessoas compreenderem, entenderem o fundamento da família, entenderem que esse planeta, ele vai passar por processos como está passando, né? Desde tecnologias, né? A tecnologia está indo muito rápida, os espíritos, eles estão, os espíritos, digo, encarnados, eles estão cada vez mais conscientes, né? Porque hoje, se a gente cometer algum ato, por exemplo, nós utilizamos do livre-arbítrio. Mas todos nós temos consciência se a gente está fazendo algo de bom ou algo de ruim. Fazemos porque queremos, mas o livre-arbítrio está ali te dizendo, se você ofender aquela pessoa ali, vai ter um processo que é chamado, que a gente conhece de lei de ação e reação. Então, por mais que esses espíritos ainda estejam endurecidos e queiram se desviar dos processos, uma hora vai ser cessada isso. Vai acontecer o que aconteceu com Capela. Se esses espíritos, num determinado ponto, eles não compreenderem, não conseguirem aprender o que é o amor, a não desenvolver a compaixão, a empatia, a fé, esses espíritos, eles não mais farão parte dessa ordem aqui. Eles serão colocados em um outro
planeta, muito mais primitivo, inclusive do que o nosso, para que eles aprendam de uma maneira, até, acredito eu, até mais dolorosa. Por quê? Porque precisamos se conscientizar que temos que evoluir, que temos que amar. E essa forma para que isso aconteça, essa regeneração aconteça, esse processo aconteça, foi o mecanismo que Deus colocou para nós, foi a família. Alguém tem alguma pergunta? Então é isso. Eu acho que assim, eu tentei resumir o máximo, né? Do que poderia, porque é um tema bastante extenso. E vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos estudar para a gente compreender como funciona a dinâmica, o que o planeta está passando por esses processos, né? Como é que a gente pode entender o porquê daquele familiar tão difícil, como a gente consegue lidar, porque o conhecimento, Allan Kardec ele já fala, né? O conhecimento ele liberta a gente. Tanto que o Espírito fala bastante nisso, que nós precisamos nos instruir. Não adianta somente você querer que a ajuda venha de lá, mas a ajuda precisa também partir daqui, de nós. Porque nós somos luz, né? A nossa criação divina, ela é internalizada em nós, mas ainda existe em nós também o ser primitivo, né? Que está lá, aquele ser microbiótico ali, lá daqueles processos mais remotos, instintivos, que ainda também habita em nós. É isso, meus irmãos. Você está muito feliz, aceitar Jesus como principal, né? Aceitar a relação dele com Maria, foi algo realmente muito grandioso, né? Ela foi preparada realmente para receber ele, né? Com toda aquela desenvoltura dele já desde criança, né? Ela soube lidar com aquilo, mas também isso representa muita questão nossa, né? Da oportunidade que você está trazendo, que a gente busca cada dia mais compreender, né? Principalmente dentro do nosso próprio lar, porque eu estou ali, minha mãe, meus irmãos, né? Meu pai, minha esposa, quem quer que seja, mas o ambiente familiar é aquele laboratório, né? Ao qual escolhemos vir, né? Justamente para refazer esses laços, né? De amor, débitos, né? Muitas das vezes do passado, e que a gente tem que cada vez mais compreender, né? Por que eu estou ali naquela vida, por que de algumas adversidades que eu vivencio, né? E que muitas das vezes eu sou o próprio causador do adoecimento, né? Físico, muitas das vezes, né? Por guardar mágoa, ressentimento, né? E sendo que nós, hoje, temos a compreensão, né? E a oportunidade, muitas das vezes, de buscar, né? Estudar e compreender que o caminho é o mundo. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. A família, ela é a escola nossa mesmo. Ela é o meio na qual a gente vai praticar tudo isso que você falou. O resgate dos débitos, né? Trazer novamente as afinidades, porque muitas vezes no passado mais remoto você cometeu algo que ainda você não tinha tanto conhecimento, você acaba trazendo um sofrimento maior para aquele espírito, e aí nessa encarnação presente você já está um pouco mais mudado, e aí você consegue compreender que aquele ato, mesmo, digo no sentido até inconsciente, mas quando você entra numa casa espírita, todo mundo que entra aqui normalmente entra com um processo obsessivo. E aí você compreende que aquele ato falho, né, impulsivo que você cometeu outrora com o seu irmão, você pede perdão a ele, tenta mostrar para ele que não vale a pena você estar mais dentro daquele processo, porque já existe um outro processo. Houve-se uma modificação. Hoje você está se esforçando a ser uma pessoa melhor, muito mais digna, né? E lógico que tem espíritos ainda que continuam acreditando que estando lá
na espiritualidade, na erraticidade, mantendo próximo a você, ele vai estar ali, de uma certa forma, se vingando ali para o outro. Na verdade, o maior prejudicado é ele próprio, porque ele está estagnado, porque o outro espírito seguiu. Ele está ali nas suas lutas diárias, íntimas, né? Se melhorando e indo para o caminho que você falou, que é o caminho mesmo que Cristo disse. Que é a única coisa que vai nos levar a nosso Pai é o amor e é o perdão.